Pessoal, então a gente vai ter aí uma questão do ano de 2024, mais especificamente segundo semestre de 2024, né, sobre febre de dengue, né? É um assunto bem comum aqui pra gente, né? Aqui em Minas, principalmente, a gente tem muitos casos de febre amarela, de dengue, né? E quando a coisa aperta Minas, é sempre disparado, assim, o o estado com mais casos, né? De repente há sim uma ligação com esse aspecto aí para as ciências médicas ter cobrado isso, beleza? Bora lá então, pessoal. A febre de dengue, o impacto do crescimento, ou melhor, do aumento das temperaturas e das ondas de calor, né? Heat waves. Então a gente tem aí as ondas de calor, né? Bora lá. A dengue, ou a febre de dengue, né, vai ser uma doença causada aí pela infecção do vírus da dengue, que é o dengue, né? Ele faz parte do gênero Flavirus e Flaviridae, não é da minha alçada, né? Que também inclui aí a febre amarela e encefalite japonesa, né? Então a gente já tem aí a definição do que é dengue, né? A noção também de que esse gênero e esse vírus vão trazer outras doenças também, né? Os casos mais tranquilos, mais leves, eles podem ser assintomáticos, né? Ou ir até as manifestações clínicas que vão poder incluir febre, dor de cabeça muito forte, dor retroorbital, eu não sei o que é retroorbital, né? Dor muscular e nas juntas, né, joint, aqui, as juntas, né, vômito e também erupção na pele, erupção cutânea, né, rash. E aí o texto continua falando que esse vírus dengue, né, vai ser classificado em 4 grupos antigenicamente, deve ter alguma coisa com gene, né, denominados sorotipos, eles são sorotipos. E aí ainda indica que uma segunda infecção com o vírus, né, pode botar a gente para uma predisposição maior aí para a ocorrência de dengue, né? Então quem se infecta mais de uma vez pode se comprometer de uma maneira maior, né? Porque pode levar a dengue grave, né? Que inclui aí sintomas como dor abdominal intensa, sangramento em gengiva, gums é gengiva, e fraqueza de forma geral, né? Podendo levar até a morte, né? E aí, o texto ainda continua falando que esse vírus aí, né, ou melhor, essa doença vai ocorrer em áreas tropicais e subtropicais, com 100 a 400 milhões de pessoas anualmente em risco de infecção, né, sendo que 10 mil a 40 mil são casos fatais, né. E aí, o vírus é transmitido pelo mosquito do gênero Aedes, né? Principalmente o Aedes aegypti. Isso aí a gente já bem sabe. E o texto continua falando que os casos de dengue, né? E o alcance geográfico territorial, né, desse vírus aumentaram, desculpa, nesses 50 anos por causa do processo de globalização, né? Por causa também da expansão de viagens e também de comércio, e também por causa do crescimento populacional e urbanização. Então a gente tem aí a relação direta entre a ocorrência do vírus, né, e também o aumento do desenvolvimento urbano, vamos dizer assim, né? E principalmente aqui, né, acabei esquecendo, a mudança climática. O texto continua falando que os vírus transmitidos por mosquitos, eles são particularmente sensíveis a essas mudanças climáticas, né, porque o desenvolvimento e toda a atividade, a cadeia de vida dele, né, vão incluindo aí os, oh meu Deus, os vírus o processo de transmissão desse vírus, né, eles são altamente dependentes da temperatura do ambiente. E a temperatura do planeta tá 1,15 graus acima do que, por exemplo, na média de 1850 a 1900, né? Sendo que os últimos 8 anos a gente conseguiu observar aí
nos últimos 8 anos para cá, né, a gente conseguiu perceber que foram os anos mais quentes desde 1850, né, mesmo que a gente tenha o fenômeno da Laninha, por exemplo, né, acho que todos sabem, né, 2 fenômenos climáticos muito famosos que a gente tem são o El Niño e Laninha, né? Que vão interferir no resfriamento e no aquecimento no aumento e na diminuição da temperatura, na verdade, né? E aí o texto continua falando que mesmo com as perspectivas mais otimistas, né, de mudança climática futura, a gente ainda pode prever novos aumentos de temperatura global e nas médias globais também, sendo que cada vez mais os eventos de calor extremo, ou melhor, os eventos extremos, né? Pode ser aí tanto resfriamento quanto aquecimento, eles vão ser cada vez mais comuns, pessoal. Bom, então a gente consegue perceber aí que a gente tem um panorama geral, né, do que seria a dengue, de como ela afeta, né, as pessoas e do porquê tem tido um aumento de casos, né, em relação a um aumento da temperatura, na verdade, né, o que favorece a proliferação da dengue, né, porque é um mosquito que tem total relação aí com temperaturas mais altas, e o texto vai continuar falando que numa edição recente da revista, né, E-Biomedicina, né, uma criatura chamada Dótil e os colegas dele, né, colegas seriam pesquisadores que pesquisam o mesmo assunto, né, forneceram evidências abrangentes e atualizadas de como o aumento das temperaturas nos ambientes, né, vai aumentar o risco da infecção pela dengue, né, e eles ainda indicam uma revisão sistemática de literatura, né, ou seja, um resgate bibliográfico aí antes do estudo, que identificou que 106 estudos originais reportaram aí uma relação quantitativa entre temperatura alta ou também onda de calor, né, e os casos de dengue nos humanos, né. E aí o texto continua indicando que esses estudos cobriram 32 países e 4 milhões de casos de dengue relatados. Desses 106 estudos, né, que eles perceberam, 54 ali, né, vão carregar dados suficientes, né, para permitir uma análise, uma meta-análise, né, que vai reunir estimativa das consequências aí dessas publicações, né. E o texto continua falando, né, que os autores estimaram que a partir dessa análise, que indicou aí um aumento de 1 grau Celsius, 1 grau Celsius em temperaturas mais altas vai acontecer com um aumento de 13% no risco de ocorrência da dengue, ou seja, a cada 1 grau, né, tem aí uma associação de 13% do aumento de risco da ocorrência da dengue, né. E aí, nessa estimativa, né, ela permaneceu sólida, né, depois das análises de sensibilidade, assim, né, mesmo pela variedade aí dos estudos que ela inclui. Então, o estudo desse Demtu, esse cara, que a gente ainda não sabe quem é, mas provavelmente deve ser um médico, né, ou um biólogo, alguma coisa assim, o estudo dele e dos colegas vai oferecer aí muitas informações novas em relação ao trabalho, né, e o texto ainda observa que isso aí que esse cara seria o primeiro a avaliar a qualidade e a força das evidências dos estudos, incluídos na análise usando a estrutura do guia de navegação para revisões sistemáticas. A análise identificou que a maioria dos casos de revisão teve baixo risco de viés, oferecendo um grau de confiança nos estudos, ou seja, a gente tem aí a indicação de que, mesmo que seja um estudo novo, a gente tem uma alta confiabilidade nesse estudo, né? A gente vai conseguir perceber que se trata de um estudo sério, que ele vai ter uma base, que ele realmente pode estar indicando informações novas muito verídicas para nós.
E o texto vai continuar, né? A qualidade geral da evidência, né? Da evidência, ou seja, dos dados coletados, foi alta para os estudos incluídos que investigaram a relação entre alta temperatura e dengue, ou seja, né? Reafirmando aí que a informação é sólida, né? Em segundo plano ali, né, mesmo que as revisões das análises sobre o risco de dengue e a temperatura tenham sido observadas antes, né, essa é só uma primeira análise no que diz respeito à procura de relação com ondas de calor na literatura. Então, por exemplo, por mais que a gente consiga traçar, né, de fato, a existência de uma relação entre o mosquitinho da dengue, né, ou entre a ocorrência da dengue e o calor, não tem nada assim na literatura que vai mostrar pra gente a, a noção de onda de calor em si, beleza? Bora lá. A análise dos estudos disponíveis, no caso, para essa revisão, sugeriu que as ondas de calor aumentam sim o risco da dengue, mas a força desse dado, né, é limitado. Isso vai mostrar pra gente que tanto uma escassez de literatura sobre o assunto, né, mas também definições muito não contraditórias, mas variadas aí no que diz respeito à noção de onda de calor, né? Em terceiro, né, os autores analisaram o risco de infecção de dengue com temperaturas com temperaturas de subgrupos de estudo de acordo com as zonas climáticas. Então, por exemplo, a gente teria aí concentrações aí de lugares para estudar essas ondas, né? E eles, no caso ali os pesquisadores, né, identificaram que os riscos não são todos iguais. Então, a gente tem aí uma noção de diferença, né, entre as partes analisadas. E os riscos não são iguais em todas as zonas climáticas, com algumas áreas onde o risco por dengue é muito maior a cada grau de aquecimento. Então, se a gente volta lá naquela informação dos 13% a cada grau, né, a gente vê que não é, tipo assim, estável, que alguns lugares podem sofrer mais com isso, né. Continuando aqui. Climas tropicais de monção e climas subtropicais úmidos foram as zonas climáticas que tiveram maior risco relativo, né? Então, ali na análise, elas que tiveram mais risco, e isso possivelmente é reflexo de áreas. É reflexo por serem áreas mais úmidas, onde os mosquitos conseguem proliferar de forma mais eficiente, porque isso é até uma informação que o texto não traz, né? Se a gente for parar pra pensar, os mosquitos vão precisar da água ali pra reprodução, né? A gente sabe que a colocação dos ovinhos é uma coisa importante. Então, a ocorrência em lugares mais úmidos é, sim, uma boa questão. Então, basicamente, o estudo vai mostrar ali, né, mesmo que de forma que ilustre que vários lugares têm ocorrência variada, né, do crescimento dos mosquitos, a gente consegue observar que existe sim uma probabilidade maior dos mosquitos se desenvolverem em zonas úmidas e quentes, né? Não só quentes. O calor não é o único aspecto mencionado pelo texto, beleza? E aí o texto vai continuar mostrando pra gente que mesmo, né, embora, né, o médico Dempsey e os colegas, os outros pesquisadores, né, forneçam aí uma análise mais abrangente dos dados coletados até o momento, né, pro aumento de risco de dengue de acordo com o aumento da temperatura, tem muita lacuna em relação ao conhecimento, né, ao estudo em relação aos estudos anteriores, se a gente pode assim dizer, né? E aí o texto continua falando que à medida que a frequência dos eventos extremos vai aumentando, né, como as ondas de calor e tudo mais, a relação exata entre esses eventos e o risco de dengue, né, o risco de ocorrência de dengue, precisa de mais estudo, porque ondas de calor recordes nos últimos anos estão exigindo aí que haja uma preocupação maior, né,
com as populações dos mosquitos, com o comportamento humano e também com o número de casos de dengue que respondem a esses fenômenos para a gente poder precisar exatamente, né, o que acontece nessas ocasiões. Então, não é simplesmente fazer uma regra de 3, né? Ah, se acontece com calor, vai acontecer mais com onda de calor. Não é exatamente isso, né? E aí, o texto continua falando que a análise do Dempsey e dos colegas também destaca a importância da variação regional, né, no que diz respeito à infecção, ao risco de infecção por dengue, porque com algumas zonas climáticas tendo mais risco do que outras, né, a gente vai precisar dessa consideração. Vamos lá. Isso é importante ao se projetar sistemas de alerta precoce para surtos de dengue. Isso aqui me fez lembrar que a gente já trabalhou um outro texto, pessoal, que fala aí sobre alertas de surto de calor, né? É um sistema desenvolvido para alertar a população a respeito do perigo das ondas de calor, né? Já é o segundo tema aí que aparece falando sobre onda de calor. Sei que aqui tá falando de dengue, né? Mas a gente tem sim essa relação. Mas aí, né, fala aí da importância de se projetar esses sistemas, né, de alerta e também de planejar estratégias de diminuição e adaptação para os possíveis impactos futuros das mudanças climáticas, né? Porque uma abordagem mais localizada, mais planejada, mais específica, vamos dizer assim, né? Para cada localidade vai ser muito mais útil do que um panorama geral impreciso. E a maioria dos estudos na revisão veio de países de alta e média renda e da região da Ásia, né? Sugerindo que essas grandes áreas geográficas, né, elas permanecem subamostradas. Então, a gente tem aí um problema ainda com a localização. O estudo não traz tanta informação porque não está considerando essas variações, né? E o texto continua falando que estudos adicionais e novos métodos, né? Novos métodos para adicionar, desculpa, para acessar, na verdade, estudos que não são publicados em inglês, são necessários para entender como o aumento da temperatura vai ter relação exata com o risco de dengue em todo o planeta, né? Não é válido a gente fazer essa regra de 3, como eu tinha falado. Ah, não é porque acontece assim em um lugar que vai acontecer em outro, né? Vamos lá. Resumo da coisa, né? O estudo em questão do Dempsey e dos colegas, né, vai fornecer uma análise de última geração dos estudos que já foram publicados, né? Falando aí de quantificação do risco de infecção por dengue com aumento de temperatura. Mas a gente ainda precisa de mais pesquisa para verificar isso mesmo, para projetar com especificidade, com precisão, né, as possibilidades futuras, né, de risco de dengue com as mudanças climáticas. Então a gente já consegue perceber aí, gente, que o estudo é bom, o estudo fala, né, que existe sim uma associação entre calor e dengue, mas a gente precisa monitorar de fato, né, de uma forma mais precisa, a ocorrência desses casos, beleza? Entendido o nosso texto? Texto longo, fala, mas não fala muita coisa, né? Parece que ele tá meio enrolado, parece que ele sempre volta no mesmo ponto, mas assim, né? No fundo, a gente consegue perceber ali, né, que a gente tá tendo cada vez mais surtos de dengue, que os impactos do aumento da temperatura tem sim relação com o aumento dos casos de dengue, né? Que a gente vai ter cada vez mais surto, aparentemente, porque a temperatura está aumentando, a gente está tendo cada vez mais onda de calor, mas no fundo precisamos de estudos que de fato comprovem isso. Mas é uma coisa que todo mundo já sabe, né? Então, bora lá para nossa questão. Partindo para nossa questão aí, pessoal, a gente vai verificar o que, né? Where does dengue most probably occur? Ou seja, né, gente, a gente vai perceber aí, né, que a pergunta vai querer saber onde tem mais probabilidade, né, da ocorrência do problema da dengue, ou seja, da doença, né? E aí a gente vai ter algumas opções. Vamos lembrar, né, vamos recapitular, na verdade, que
o texto a todo momento vai tratar, né, da ocorrência da dengue relacionada a altas temperaturas, né, e também a climas úmidos, né, a lugares úmidos. Então vamos verificar qual alternativa vai se qualificar dentro desse critério. E aí na letra A a gente tem assim, in drier places, ou seja, lugares mais secos, né? Lugares secos. E aí é um distrator de interpretação indevida, pessoal, porque o texto vai mencionar lugares quentes e úmidos, não localidades secas, né? Então a gente vai ter ainda a colocação, né, de que o problema vai ocorrer mais em regiões tropicais e subtropicais. E a simples característica de lugar seco não dá conta da descrição, por exemplo, dessas zonas. Então, a gente tem aí um distrator de interpretação indevida, beleza? Letra B, in the countries of the Northern Hemisphere, ou seja, gente, em países do hemisfério norte, né? Nos países, na verdade, né? Nos países do hemisfério norte. E aí, pessoal, a gente vai ter um distrator de interpretação indevida. Por quê? Vamos entender o porquê, né? No caso ali, o texto vai mostrar pra gente que o problema vai acontecer em lugares úmidos e lugares quentes. Existem lugares do hemisfério norte que são úmidos e quentes, mas não todo o hemisfério norte. Ele indica ali, ó, nos países do hemisfério norte. Então, em todos os países do hemisfério norte, a gente vai ter característica de lugares quentes e úmidos. Por mais que a gente trate ali, né, porque ele fala de zonas tropicais e subtropicais, né, vai pegar aquela faixa toda ali do hemisfério norte com países quentes e úmidos? Não, né? A gente consegue perceber que tem uma generalização ali, né? Então, não é essa alternativa. Então, a letra B tá incorreta, mas ela é uma é um bom distrator, porque que acontece? A gente bate assim o olho e fala, zona tropical, subtropical, talvez se encaixe, né? Mas não. Vamos lá, letra C, in some of the countries of the Southern Hemisphere, ou seja, né, em alguns dos países, né, em países, né, do hemisfério sul. Percebe a diferença? Aqui a gente tem uma totalidade dos países do hemisfério norte e aqui tem a indicação de parte, né, dos países do hemisfério sul. Então, sim, pessoal, parte do hemisfério sul, né, são relacionadas às descrições de localidades subtropicais, quentes e úmidas, né, o que vai indicar aí a garantia da veracidade da questão, né? Em países tropicais, né? A gente ainda tem o Brasil, por exemplo, da zona do trópico, mas a gente vai ter ali a colocação de parte desses lugares, né? Parte desses lugares vai ser quente e úmido, então faz sentido com a nossa descrição. E também tá na zona de trópico da zona tropical e subtropical, beleza? Bom, letra D. In countries where temperatures are usually below zero throughout the year. Então, a gente tem a indicação de que a dengue vai ocorrer em lugares em que a temperatura fica abaixo de zero na maior parte do ano. E, gente, interpretação indevida, né? O texto fala lugares quentes e úmidos. Abaixo de zero é quente onde, gente? Pelo amor de Deus. Pode até ser úmido, mas quente não é, né? A gente fala ali, né, de um aumento, de um aumento de calor. A gente fala do aumento da temperatura relacionada à ocorrência de dengue. A cada 1 grau, ó, a gente tem associação de 13% do risco de 13% de aumento do risco de dengue. Então, por exemplo, como que eu vou falar que um lugar que tem temperatura abaixo de zero é um lugar quente, né, que vai ter relação com a dengue? Não é, né? Então, a gente tem aí a letra C como nosso gabarito, pessoal. Bom, eu entendi que essa questão é de nível médio por causa da alternativa B. Se a gente não ler com atenção, a gente fala assim, em países do hemisfério norte. Mas não. Tá totalizando, tá fazendo uma generalização ali do hemisfério norte. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Comenta aí embaixo se você concorda, discorda, se você acha médio, fácil ou difícil. E eu vejo você na próxima questão. Beijo, tchau, tchau.